destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha, tem terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, eu amigo, eu Deus e Adão. Mude seu semblante, isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente, quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha, tem terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, eu amigo, meu Deus e Adão. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, eu amigo, meu Deus e Adão. Estamos apresentando Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender os caminhos do teu coração. Palavra da Resposta, programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe, 3234-3232. Direção, pastora Magdail Torres. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Em Aracaju são 11 da noite, mais 13 minutos, 23 horas 13 minutos em Aracaju, aqui no programa Palavra da Resposta. Fala, Senhor. Você pode acessar o nosso blog, viu? Que é o www.palavradarresposta.blogspot.com www.palavradarresposta.blogspot.com. Diz aqui, pastora Magdail, do nosso querido Luiz, lá do Orlando Dantas. Pastora Ivan e Silvânia, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí a mensagem do irmão Luiz, que ainda diz aqui, pastora, Jesus pregou o amor e o único perfeito que passou na terra.
É este amor que faz com que deixemos de viver para nós mesmos. É o dizer de Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos para que não vivam mais para si. É a mensagem do amigo Luiz do Orlando Dantas, pastora Magdaíra. Irmão Luiz, muito obrigado sempre pela sua participação aqui no nosso programa e no nosso blog, né, Ivan Tavares? Exatamente. Um abraço, querido irmão Luiz. Você pode continuar mandando suas mensagens através do nosso blog e podem também, inclusive, visitar o blog, né, pastora? Que lá tem muitas mensagens. Verdade. Tem as pregações da pastora Magdaíra Torres, né, pastora? Isso. Muitas Tem muitas os áudios novidades. também daqui do nosso Áudios programa. do programa, tudo isso, viu? Então, vamos falar com o nosso ouvinte, agora nosso querido ouvinte, Dona Rosa Campeã, lá na Rua Isso. Maruim. Boa noite. Boa Noite, noite. a graça e a paz, Dona Rosa. Ah, tudo em paz. E minha querida pastora, tudo bem? Tudo bem. E a senhora com essa alegria, Bom. graças a Deus? Tudo bem. Com saúde, né? Ah, que bom, não é? Para enfrentar a vida, né? É verdade. Pois é, querida. Estou escutando vocês. Sempre é um prazer falar com a senhora, viu? Ah, um prazer meu, viu? Tá bom, um abração, viu? Eu vou mandar um abraço aí para Lourdes, Certo. do Augusto Franco e Pureza, que elas estão vindo, viu? E Um também abraço aí pra Dona Lourdes e Dona Pureza. no Pureza, a Mariela não perde o programa. E também mandar um abraço para a vovó Letícia e também para a menininha e minha Isso. amiga Célia. E uma boa Isso. noite para vocês, viu? Pra senhora também, pra toda a sua Desejo família. tudo de bom, viu, Que Ivaninho? Jesus abençoe Valeu, você. minha Eu não querida. posso passar essa não, porque foi aniversário de minha filha. Ah. Eu fui para um almoço lá na casa dela, não pude participar da festa de lá do Do Fluminense. Coro. Valeu, querida. Tá bom, uma boa noite e um abração para vocês, viu? Valeu. Até amanhã. Um abraço. Um abraço. da vovó Rosa, né? Querida pastora Magdaíra Torres. Dona Rosa, com certeza. Isso. Agora vamos felicitar os aniversariantes do dia, pastora. Vamos lá, Então, Ivan. os aniversariantes do dia de hoje, aqui no programa Palavra da Resposta. Lembrando que amanhã tem programa, viu? Amanhã é quarta-feira, dia de futebol. Que presente, né? Que presente maravilhoso. Estaremos aqui amanhã à noite, viu? Arrebentando a boca do balão. Uhul! Tá chegando a hora do fundo, parabéns, cara! Vem lá, vamos cantar agora, hein? Bem bonito, bem animado, eu quero ouvir! Hoje é o dia do seu aniversário. Que dia feliz, que dia abençoado. Desversário. Vamos lá, os aniversariantes do dia de hoje. Um abraço, pastora Magdaíra Torres, para a Leide Selma, esposa do Zé Carlos, da sapataria em São Cristóvão. Opa, parabéns por mais uma primavera. Deus abençoe. Nauana Valuar, La Coroa do Meio. Parabéns, um abraço. Jesus abençoe. Zenaide Almeida, no Siqueira Campos. Parabéns e muitos anos de vida. Deus abençoe. Vitor Curvelo Fontes, na Peripê TV. Parabéns, que Jesus abençoe mais e mais. E a Edileuza Oliveira, que é irmã do rodoviário Edelvan Oliveira, do radialista. Opa, parabéns, que Jesus abençoe grandemente. O Edelvan Oliveira ele não é rodoviário ainda não, pastor. Ele anda muito na rodoviária, mas ele é radialista, nosso querido Edelvan Oliveira, lá em Aquidabã. Ah, certo, Deus Um abraço para abençoe. Edileuza Oliveira, né? Um abraço a todos os aniversariantes do dia de hoje. É Parabéns! isso aí, parabéns. Galerinha toda e até o papagaio, hein? Hoje é o dia do seu aniversário. Que dia feliz, que dia abençoado. Desversário, primeiro chorinho. Deus já te guardava com tanto carinho. Jesus é o melhor presente pra você. Todas as horas do amigão. Tá guardadinho. Aí, parabéns para todos os aniversariantes do dia de hoje e ouvintes do programa Palavra da Resposta. Parabéns pra você, parabéns nessa data querida. E eu lembro em que amanhã, quarta-feira, é dia de um culto especialíssimo para você, amigo do programa Palavra da Resposta. Amanhã, 7h30 da noite, você não pode perder, porque não teremos culto no sábado
e no domingo. Então, aproveitem o dia de amanhã, né, pastora É Magdaílton? verdade, é verdade. Amanhã pode ter certeza, vai ser muita glória, viu? Lá na Igreja Congregacional Vida com Cristo, você é nosso convidado especial, mas é especialíssimo mesmo, hein? Compareçam todos amanhã na Igreja Congregacional Vida com Cristo. Antes da palavra de Deus com a pastora Magdaílton Torres, eu lembro, pastora, que o grupo de evangelização infantil Criança Feliz vai fazer a tarde da bênção lá no povoado Sangui, em Ibiaroba, dia 23 de dezembro. Vai ser manhã da bênção, vai ser o dia todo, né? A partir das 9 horas da manhã, com muitas e muitas novidades lá no Sangui, em Indiaroba. É o nosso amigo Luiz Antônio Pacífico que avisa ao povo. Vai ter a partir das 9 horas, discipulando crianças, evangelização no bairro, e às 2 da tarde tem fantoches, palhaços, levitas mirim, pescaria com brindes e outras atrações. Estão todos lá aí na tarde da bênção no povoado Sangui, em Indiaroba, Sergipe. Um abraço, meu querido Luiz, lá do Orlando Dantas. E agora, a palavra de Deus com ela, querida e amada pastora Magdaílton Torres, no programa Palavra da Resposta, porque Deus é fiel, irmão. O momento que eu mais amo é esse momento, que é o momento de proclamar esse nome santo, proferir de uma maneira inagualável, como ele tem nos ensinado a cada dia, o quanto é importante termos a presença deste Deus neste mundo que tem sido uma turbulência terrível, temos passado. Tudo tem sido tão difícil, os ânimos de muitos têm estado de uma maneira que só Jesus para nos guardar, só o Senhor para nos livrar. E eu não sei como agradecer a este Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque tão somente o seu grande amor para nos sustentar, tão somente o tão grande amor dele para nos sustentar. Nós temos visto aí teve coisas absurdas, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, aqui em Aracaju teve, no trânsito, gente, no trânsito, teve uma senhora que foi agredida. Ela foi arrancada do seu próprio carro no trânsito aqui em Aracaju e apanhou de alguns homens. Eu fiquei assim, meu Deus, a que ponto estamos chegando? E realmente eu que dirijo, eu tenho visto muitas coisas absurdas. E só o Senhor, só Jesus para nos guardar mesmo. Porque nesse mundo as pessoas, elas esqueceram de Deus. Não há mais o amor no meio dessas pessoas. Poucos são aqueles que têm conservado o amor de Cristo. E por isso que o mundo se encontra da maneira que se encontra. Então, se você não buscar a este Senhor Jesus, para que Ele possa guardar a sua vida e a vida de todos aqueles que você ama, o que será de cada um de nós? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então nós precisamos realmente das mãos potentes e poderosas do Criador, do grandioso Eu Sou, do Alfa, do Ômega, do princípio e do fim de todas as coisas. Eu me sinto segura, mesmo em meio a toda essa turbulência aí que estamos vendo, mesmo em meio a tantas coisas terríveis da parte de Satanás, porque as pessoas têm dado muito lugar às coisas do inimigo, e por isso que nós temos visto aí a maior facilidade das pessoas tirarem a vida uns dos outros. E é lamentável tudo que temos visto, tudo que tem acontecido, porque nada disso era para se encontrar da maneira que se encontra. Foi igual aquele jovem, não é, de 20 anos que invadiu lá nos Estados Unidos aquela escola e matou tantas crianças. Foram 6 adultos e milhares de crianças. Então foram 60, não foi não?
foram muitas crianças, 60 foi? Se eu não me engano, foram 60 crianças, foi? Foi 20? Então, foram 20, não foi, Ivan? Então, 20 crianças, 20 inocentes perderam a vida por causa de um jovem de 20 anos que estava ali. Infelizmente, o inimigo a trabalhar na sua mente, no seu coração, para que ele fizesse tudo aquilo ali. Então, as pessoas, ao invés de abrirem o seu coração, abrirem a sua mente, as suas mentes, não é? Para que o Senhor venha operar, as pessoas têm dado vazão às coisas do inimigo. Eu estou aqui como ministro do Evangelho, líder espiritual da parte do Senhor Jesus, para, de uma forma, na força que Jesus tem me dado, passar para cada um de vocês aí que estão a ouvir esta palavra, tudo o quanto Deus possa operar, tudo que o Senhor pode fazer, e transformar todo este quadro terrível em um quadro maravilhoso que só Ele pode transformar toda amargura, toda dor em felicidade e em vitória. Eu agradeço a esse Deus por Ele ser quem Ele é. Eu agradeço a este Deus pelo tão grande zelo dele por cada um de nós. Não somos merecedores de nada que venha da parte do Senhor Jesus, mas pelas suas tão grandes misericórdias estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado. E quantas vezes nós nos esquecemos e deixamos, passa-se um dia inteiro e não abrimos a nossa boca para agradecer ao Senhor por estarmos por mais um dia, com mais um dia de vida, por estarmos em mais um dia de tão grandes livramentos que Ele nos concedeu. Porque hoje você sai de casa e não sabe se volta. Hoje você sai de casa, hoje em dia, infelizmente, está sendo uma aventura. Se sair num ônibus, né, pegar ônibus, está sendo uma aventura terrível, porque o que está havendo aí de assaltos, você sai na rua, o que está havendo aí de assaltos, principalmente agora, na reta final, né, finalzinho de ano, aí é que as coisas ficam piores. Mas em tudo isso aí que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo que tudo isso aí é um agir terrível de Satanás, mas que Jesus, Ele vem para dar proteção a todos aqueles que buscam da parte de Jesus esta proteção. E como eu estava dizendo a vocês, eu me sinto segura de ter um Deus como eu tenho, porque só Ele para nos livrar, só Ele para nos tirar por cima de cada um desses obstáculos aí levantados por Satanás, para tentar tocar no povo de Deus, para tentar desfazer daquilo que Deus está fazendo de grande em tua vida. O inimigo, ele sempre irá levantar obstáculos para tentar te intimidar, para tentar te mostrar que não é bem assim, que você não vai conseguir, quando Deus está em tua frente, quando Deus está ao teu lado, te conduzindo de uma maneira perfeita e gloriosa, rumo àquilo que Ele determinou em tua vida, que é a tão grande vitória, que como diz a palavra do Senhor, Ele começa e termina a boa obra, mas nós temos que saber esperar o tempo determinado por este Deus, o tempo que estaremos trabalhados, experimentados e amadurecidos para recebermos da parte do Senhor Jesus tudo aquilo que Ele reservou para nos abençoar. São essas coisas que nós homens muitas vezes não queremos esperar e perdemos muito diante de Deus. Porque se tem uma coisa que Jesus tem me ensinado a cada dia é que nós temos que ter paciência. Paciência em tudo e sabermos esperar o momento certo. O momento certo que Deus irá te conduzir àquilo que Ele te falou,
te conduzir àquela tão gloriosa vitória que Ele determinou, mas que temos que ser também perseverantes dentro de tudo aquilo que sabemos que é possível para nós, e o que é impossível para nós é possível para Deus, para que tudo venha a se concretizar dia após dia dentro do que Deus determinou para nos abençoar. Em tudo isso que eu estou aqui pregando e dizendo a você, o Senhor Jesus, Ele tem sido muito fiel. E você aí que já teve um encontro pessoal com Cristo, com Jesus, não tenha Ele somente para você. Passe o conhecimento deste amigo, deste Pai, deste Deus que é fiel a todas aquelas pessoas que você ama e até aqueles que você não conhece, mas que você sabe que precisam ter o apoio, o respaldo, o zelo, os cuidados de um Deus que somente esse Deus pode nos dar. Não seja egoísta. Quantas vezes estamos indo todos os dias para a casa de Deus, nossa igreja, e estamos sendo grandemente abençoados pelo Senhor Jesus, e não fazemos aquilo que ao qual fomos enviados a este mundo, que é ide e pregar e levar este evangelho a toda criatura, como o Senhor nos ensinou. E não evangelizamos quando foi para isso que fomos enviados a este mundo, para pregarmos este evangelho, e através deste evangelho as pessoas chegarem ao conhecimento de Jesus e serem salvas. Quantas vezes somos egoístas porque está sendo tão maravilhoso estarmos na casa de Deus, que é a igreja, e ali sermos abençoados através dessa palavra, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus, porque tudo que Deus faz é glorioso, e toda palavra que sai da santa boca dele vem a nos preencher, a nos fortificar e a mudar a nossa visão, de nos mostrar que muitas vezes pensamos que a prova é maior do que o que ela mesmo é, quando esta prova não é tão grande assim. Tudo depende do ângulo, da visão que você está, da visão que você se encontra neste momento. Ali, when ali é tudo tão simples. Andará sobre combre de fosso e da fai. Mas o medo é maior do que a espera do operar de Deus. A incerteza é maior do que a promessa que Deus te fez e que irá cumprir. Quantas vezes muitos têm perdido a bênção por quererem as coisas do seu jeito e no seu tempo, quando Deus está falando aqui que o operar dele é mediante o que ele reservou na vida de cada um, tempo após tempo. Ao modo dele, ele vai fazer todas as coisas se assentarem, porque ele é fiel e ele sabe o porquê e o para quê de tudo. Jesus está aqui para nos dizer o quão perfeito é o operar dele. Então, o quão perfeito o porquê? Porque ele é tão glorioso que ele criou céus, terra e mar, e todos os seres. Estamos hoje aqui, criaturas do Senhor, filhos de Deus, com vida. Temos andolou sui defo, uidem toloblo sui defai, uides todoloblo sui defai destai, filhos de Deus, ao qual Ele nos dá esse privilégio de podermos falar pessoalmente com Ele, talando sui delebla sui defai, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, porque só se chega a Deus através de Jesus. Quando o Riquistonda Labastai, a palavra nos prova isto de todas as formas. E é neste Deus que eu estou aqui falando para você, que Ele tem feito toda a diferença na vida de todos aqueles que creem. Então, em meio a todo esse mundo que jaz do maligno, como diz a palavra do Senhor, Jesus, Ele tem todo o poder, todo o domínio de nos livrar
e de nos mostrar que em meio às trevas há luz. E a luz é Jesus através da vida daqueles que dão lugar a Jesus. E quando somos de Jesus, somos uma luz, uma luzinha que brilha no meio da escuridão. Lá de cima tem coloca aí na tábua do teu coração, é como que você estivesse lá do alto e contemplasse tudo negro e algumas luzinhas como que fossem estrelinhas. E essas luzinhas são cada um de nós, cada um daqueles. O aqui sobre fogo, o endli sobre lavastai. Sobre cada um está essa luzinha, cada um de nós, cada um daqueles que aceitaram Jesus e tem a luz desse Espírito em suas vidas. E essa luz tem que ser passada. Essa luz que é Jesus tem que ser passada para cada um daqueles que não tem conhecimento desta palavra. Jesus, é Ele estar aqui para sempre nos ensinar que em meio às trevas houve a luz, e a luz é Jesus. Que em meio a este problema tão difícil para você, para os seus olhos impossível de se resolver, Jesus está dizendo que Ele está lá no Pai, andando sobre Andalai. Ele é esta luz, ao qual vai tornar este problema aqui para você algo terrível, em algo muito simples. E vai te mostrar que Ele está no domínio de todas as coisas, porque Ele é Deus. Deus está no controle de tudo. Não temas, Deus é contigo. Não pares e não se passes com o agir do inimigo, porque o inimigo fará de tudo para tentar te intimidar, para tentar passar para você que não dá. Mas dá sim. Quando temos Jesus no barco, ainda que o mar se encontre bravio, essas ondas, essas águas turbulentas elas não poderão afundar o nosso barco. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Está sendo difícil, mas não é impossível. Jesus sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Vamos deixar Deus nos conduzir aquilo que Ele quer. Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil de fazermos aquilo que Deus requer de cada um. Você precisa obedecer e passar por cima de tudo aquilo que é difícil para você, na certeza de que Deus está a operar, e que operando Deus, quem impedirá? Nosso irmão Paulo, ele nos ensina de uma maneira grandiosa que quando servimos a Deus com fidelidade, servimos a Deus. E quando servimos a Deus com fidelidade, nos ensina o nosso irmão Paulo, essa fidelidade nos faz passar por cima de toda e qualquer barreira, não importa o momento, os momentos nem os tempos. O que importa é que você tenha uma grande satisfação de sempre dar o seu melhor para Jesus, e assim Ele fazer-se cumprir tudo o que determinou para você. Porque o Deus que está aqui a me usar, o Deus que está aqui a falar com você, é o Deus que acalma todo o mar, é o Deus que acalma toda a tempestade, é o Deus que diz para o mar: ondas restando fai, acalmem-se, a luz foi da lavastar, porque o teu Criador assim o fez. O andolou sobre canto e da lavastar. Jesus estará aqui, glorioso como Ele é, majestoso como Ele é, para nos dar a certeza de que, ainda que seja difícil, impossível não é, porque quem tem a Deus tem tudo. E quando temos a Jesus,
somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque é tão bom você ter a segurança de que dias melhores virão. Dias melhores virão. Aí nós estamos no final, está findando este ano, o ano de 2012, e daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, o ano de 2013 está aí. Anda lá sobre Cantuí. Quantos planos, quantos projetos, quantas coisas que são de stand-by, questionadas, quantos teve lá passou, quantos projetos, quantos planos, quantas coisas questionadas, sabe mais? O que? Alá e dolossoi da fai, quantas cobranças, o que se não conseguiu neste, vai ter que superar no outro, o que não houve neste ano, vai ter que ser labastui da fai, vai ter que ser superado no outro. O que se fracassou no outro ano não pode mais fracassar. São quantas cobranças, tantas coisas acontecerem. E quanto engano nosso de querermos preparar projetos e fazermos planos até no próprio papel para colocar em prática, quando o Deus de amor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, já preparou todos os caminhos para aqueles que creem que Ele é muito mais que vencedor. Andalastor de Pai, em Cristo Jesus. Jesus está aqui para nos ensinar de que o novo ano está chegando. Mas aqueles que agem na sabedoria do Senhor, são guiados pela palavra de Deus, não fazem planos. Sabe o que é que fazemos? Entregamos o ano que acabou nas mãos do Senhor, e tudo o que se passou, de bom e de ruim, agradecemos ao Senhor, porque até agora, até aqui nos sustentou o Senhor. E no ano que está por vir, que Jesus tenha misericórdia de nossas vidas, e que mais um ano nos conduza a fazermos aquilo que Ele quer, e jamais o que queremos, porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. Nós que temos conhecimento da palavra do Senhor Jesus, temos que nos render sempre àquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Jesus, Ele quer de cada um de nós obediência. Quando você buscar a Jesus, nunca busque a Jesus pensando nos seus próprios interesses, mas sempre busque a Jesus pensando no que você pode fazer para agradar a esse Deus. Jesus é glorioso, Ele é o Deus de providência, Ele é o Deus de amor, Ele é fogo consumidor, Ele purifica todo o nosso pecado e faz o seu milagre acontecer de uma maneira gloriosa, não naquilo que queremos nem no que esperamos dele, mas naquilo que ele reservou para cada um de nós. Portanto, nosso irmão Paulo nos ensina que aprendi a passar por necessidade, aprendi também a ter fartura, mas em tudo isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque para Paulo não contava mais a situação a qual ele estava a passar, mas para Paulo o que contava agora era o que era o que era que ele poderia fazer e o que ele iria se esforçar para fazer, para agradar a este Deus chamado Jesus, para que as coisas se encaminhassem. Não mais da maneira que ele queria que se encaminhassem, pois até de Sandafai tudo deu errado, mas dentro do que o Senhor determinou para a sua vida, porque o Deus de amor está aqui, e o Deus de amor está aqui para sempre nos ensinar o caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da justiça, porque este mundo jaz no maligno, mas aqueles que buscarem a face do Senhor, Ele jamais negará.
Ele jamais negará de te ajudar, de te ouvir, de te consolar e de te mostrar que dificuldades teremos, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que faz e sabe também onde chegar. Para quê? Para que todo o propósito dele seja alcançado. Porque os planos do Senhor jamais hão de ser frustrados. Portanto, em tudo, de tudo e com tudo, o que o Espírito que está em mim falou para cada um de nós diz assim: é que é bom estarmos no centro da vontade do Todo-Poderoso e nos esforçarmos. Para quê? Para que venha a prevalecer sobre nós o querer de Deus e o efetuar de Deus. Pois muitos podem fazer muitos planos e cogitar muitas coisas, mas em nossas vidas prevalecerá tão somente o que Deus determinou para nos abençoar. Portanto, aquieta o teu coração, deixa Deus te conduzir, não passe à frente do operar de Deus, porque vai ser ruim para você, mas deixa Deus te conduzir a tudo aquilo que Ele quer entregar a você, te instruir, te amadurecer, dando-te experiências profundas. E assim, você chegar a reconhecer que realmente, se Deus não fosse contigo, você não chegaria aonde você chegou. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Esta é a palavra do Senhor. A graça e a paz dele nos bastará.